Vamos lá, pessoal. Terceiro bloco da nossa aula. Me empolguei aqui. Não vi o tempo passar, me desculpem, mas vamos lá. Resolução, então, estamos falando da gestação em útero alheio, no terceiro bloco aí. Resolução 1957 de 2010 do Conselho Federal de Medicina regulamenta a gestação em útero alheio, a chamada barriga de aluguel. Primeiro que as pessoas envolvidas, elas têm que pertencer à mesma família, tá? E tem que ter um parentesco ali até o segundo grau. A regra. Então, quem poderia gerar aí o seu filho? Até o segundo grau. A mãe, a avó, a filha, a neta. Inclusive, segundo grau, um parentesco por afinidade. A sogra, a nora. Todo mundo que estiver ali no segundo grau, né? Sua irmã, que é a sua colateral do segundo grau, ela poderia, né, gerar esse filho seu. Todas essas mulheres poderiam gerar, claro, mulheres, né, doutor? Por uma questão óbvia, poderia gerar um filho seu, né? Então tem que pertencer ali à mesma família. E se não tiver ninguém, professora, aí eu preciso de uma prévia autorização do Conselho Regional de Medicina, tá? Do CRM. Tá em regra, eu preciso, pode ter, né, quem vai gerar são os parentes ali até segundo grau, né? Ou parentesco em linha reta, ou colateral, ou por afinidade. E não existindo essas pessoas, você poderia pedir uma autorização para o CRM para que outra pessoa gerasse esse bebê. Mas aí eu preciso da autorização do CRM, tá? Segundo critério, desculpe, é que tenha caráter imperativamente gratuito, tá? O que significa? Não pode cobrar, a barriga de aluguel ela não pode cobrar por isso, tá? Eu vou te cobrar tanto para ser minha barriga de aluguel, não pode, tem que ser gratuito. E tem que ter finalidade médica, tem que ser por uma questão terapêutica, né? Como assim, professora? Não é uma opção porque eu quero gerar, eu não quero estragar o meu corpo, não quero ficar flácida, não quero ter estrias, então eu vou pedir para outra pessoa gerar o meu filho. Não dá, tá? Aqui é justamente a questão do risco de morte para a mãe, a inviabilidade total de a mãe ali conseguir gerar aquele filho. Então tem que ter finalidade exclusivamente médica, questão de saúde, tá? É engraçado que essa possibilidade de gerar em útero alheio, ela relativiza uma máxima dentro do direito de família, que é a máxima: a mãe é sempre certa. Mater e sempre certa. O que significa dizer? A mãe é sempre certa. Quem é a mãe certa? A mãe é quem dá a luz. Nasceu de mim é meu filho. E quando você tem a gestação em útero alheio, a barriga de aluguel, a mulher que vai dar a luz, ela não é a mãe. Então você teria ali uma mitigação, né, desse princípio aí, né, dessa presunção de que a mãe é sempre certa. Critérios aí que determinam a filiação. Pessoal, a gente tem 3 critérios para determinar a filiação de alguém, se alguém é ou não seu filho. O primeiro critério para determinar é um critério legal, também chamado de critério jurídico. A filiação, ela decorre da lei. A lei olha para você e diz: você é pai, você é mãe, você é filho. Então é um critério legal, porque decorre da lei. O segundo critério é um critério biológico, porque decorre do vínculo sanguíneo, decorre do DNA, o vínculo genético. E o terceiro critério é um critério socioafetivo, que decorre da posse do estado de filho. Pai e mãe é quem cria, tá certo? Não há prevalência entre os critérios, não há hierarquia entre esses critérios, então vamos trabalhar cada um deles. Primeiro critério, presunção legal de paternidade, está no artigo 1597, tô pegando ele aqui. Então vamos lá. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Observe. O caput do 1597, ele fala assim: presumem-se concebidos na constância do casamento. Significa que, a princípio, eu não vou aplicar isso aqui para união estável, apenas para o casamento, tá? Inciso 1.
Depois a gente vai discutir essa questão da união estável. Traz uma presunção, inciso 1 e 2. Eles trazem uma presunção pateris est. O que é a presunção pateris est, doutor? A presunção pateris est significa a presunção pateris est é pateris est quem justas núpcias demonstrai. O pai é quem o casamento demonstra. Presunção pateris est. O pai é o marido da mãe. O pai é o marido da mãe. Então aqui, veja, inciso 1 e inciso 2, preste atenção. Nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Quando a gente tem 180 dias, a gente tem ali mais ou menos uns 6 meses, né? 180 dias, doutor, é o prazo, pelo menos, né, que você tem um prazo mínimo ali, após estabelecida a união conjugal, né, o casamento. Veja, nascido 180 dias, pelo menos. Significa dizer, se eu casei hoje, passando 6 meses, após os 6 meses, os filhos que eu tiver são do meu marido. Veja que eu tenho uma janela aqui de 180 dias. Se eu casei hoje e tive o filho daqui 2 meses, essa presunção não incide. Não há presunção pateris est aqui. Porque não deu nem tempo. Não deu nem tempo de nascer. Como é que a lei vai presumir se ele nasceu 2 meses depois do casamento? Deu nem tempo. Ah, professora, mas antes ele já tinha relação. Sim, doutor, mas é presunção da lei. Quando a lei traz essa presunção, claro que é uma presunção relativa. Se eu sou casada, já sou casada há mais de 180 dias. Então já tem aí 7 meses de casada. E eu der à luz a um filho, eu levo apenas a minha certidão de casamento no cartório, pá. Ele é o pai. Mesmo que ele não vá, ele é o pai. Se eu sou casada com ele, mesmo que ele não vá. Porque a lei traz essa presunção relativa de paternidade. É diferente agora. Nasceu antes dos 180 dias, aí não deu nem tempo. Por isso que a lei não pode presumir. Inciso 2. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação, nulidade ou anulação de casamento. Divorciei hoje, fiquei viúva hoje. Vamos contar aí 300 dias. 300 dias dá mais ou menos, doutor, 10 meses. Então, mesmo após o fim do casamento, nos 300 dias seguintes, se a mulher tiver um filho, presumo que é do ex-marido. Presumo que é dele. Claro, uma presunção aqui também, doutor, relativa. Mas existe essa presunção. Tá bom? Então, essa é a presunção pateris est. Por uma razão óbvia, ela não se aplica à união estável, nenhuma das duas. Porque na união estável é uma situação de fato e não tem como você provar exatamente quando começou. É claro que tem doutrina que defende, quando você tem ali um contrato e tudo seria possível, mas é divergente ainda, e se a maioria entende que não é possível aplicar essas duas hipóteses na união estável, tá? Técnicas de reprodução assistida, inciso 3. Os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido. Fecundação homóloga é quando eu utilizo o material genético do pai e da mãe, do homem e da mulher. Então, eu sou casada e vou falar assim, eu vou optar por fazer uma inseminação artificial. Pego o gameta masculino e introduzo no meu organismo e a concepção vai acontecer dentro do meu útero. A concepção acontece dentro de mim, mas com o material dele. E observe, mesmo que falecido marido, cuidado com isso. Meu marido foi lá, congelou, né, o material genético dele, morre, passa aí uns 5 anos, eu quero utilizar o material genético dele, descongela e fala assim, agora pode inseminar. Ele vai ser presumido pai? Pela letra da lei, sim, ele é o pai. A questão, doutor, é que você tem um enunciado aqui, o enunciado 106 da Jornada de Direito Civil, que fala assim, olha, a utilização do material genético pela mulher
desse material do ex-marido, né, após o falecimento aí, ainda que falecido, né, só pode ocorrer se houver uma autorização por escrita dele. Ele tem que deixar uma autorização escrita, no sentido de que permite que ela utilize isso para depois de sua morte. Para que seja presumida a paternidade do marido falecido, será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida com o material genético do falecido, esteja na condição de viúva, sendo obrigatório ainda que haja autorização escrita do marido para que se utilize o material genético para após a sua morte. Por quê? Porque ele tem direito a não querer ser pai após a morte. Que ser pai em vida, não foi pai em vida, não quer mais não. Tá? Então cuidado aqui, a letra da lei diz que eu posso usar o material do falecido. Mas aí a doutrina e a jurisprudência regulamentam essa questão e falam, ó, precisa de autorização escrita dele autorizando você a usar o material para após a morte. É isso que acontece na prática, tá? Inciso 4. Os havidos a qualquer tempo quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Aqui eu não estou falando de fertilização, tá? Estou falando de concepção. A concepção artificial é aquela em que você tira o gameta feminino e o masculino e ocorre a concepção fora do útero materno, né? É aquele que a gente chama de bebê de proveta, né? A fertilização in vitro, né? Então, as células ali são fecundadas fora do corpo da mulher. Aí você tem o embrião e o embrião, ele é implantado na mulher, tá? Então, esses embriões, geralmente você tem vários embriões, e alguns ficam congelados, são os embriões são os embriões excedentários, aqueles que sobraram. Se você tem um embrião excedentário, pela letra da lei, você também poderia utilizar ele a qualquer tempo, tá? Cuidado, que aqui você também tem enunciado 107, tá? O enunciado 107 fala assim, fim da sociedade conjugal com o divórcio, somente poderá ser aplicada, né, essa presunção aqui, se houver autorização prévia por escrito do ex-cônjuge para a utilização do embrião excedentário. Então aqui também, o marido ele tem que concordar com a utilização após o divórcio, e se for caso de morte, a gente vai no enunciado 106, ele também teria que concordar com a utilização desse embrião excedentário, tá? Lembrando que os embriões excedentários, pela lei de biossegurança, eles ficam ali guardados pelo período de 3 anos. Após 3 anos, sem manifestação das partes, né, ele vai ser descartado para pesquisas, né? Inciso 5. Os filhos havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Aqui, pessoal, eu vou utilizar o material, como é heteróloga, eu vou utilizar o material genético de um terceiro com a autorização do marido, tá? Se o marido autoriza eu utilizar esse material genético de terceiro, então ele presume que ele é o pai. Ele terceiro não, meu marido é o pai, tá? Por quê? Porque meu marido me autorizou a usar o material de um terceiro. Algumas observações aqui. Autorização prévia do marido, a lei não fala que tem que ser por escrito, tá? O marido acompanha a esposa na clínica de fertilização, escolhe o gameta junto com ela, as características do doador anônimo, né? Ah, eu quero um olho azul, né? Cabelo branco, cabelo preto, cabelo roxo, né? Escolhe ali o que quer, participa de tudo e depois vai falar que não concordou. Cuidado, doutor, vedação de comportamento contraditório, né? Venir contra factum próprio. Existe uma presunção de que ele é o pai porque ele acompanhou ela. Houve essa autorização prévia que não precisa ser escrita, tá? A lei também não exige que o homem seja estéril, tá? Às vezes ele simplesmente não quer ser o pai, não quer fornecer o material genético dele. Às vezes ele fez alguma pesquisa genética, né? Descobriu que tem aí alguma doença hereditária, alguma coisa assim, não quer usar o material dele, enfim. Não precisa ser estéril, não. A autorização ela tem que ser prévia. De todas essas hipóteses que nós falamos, doutor, todas elas admitem prova em sentido contrário, né? Admitem, uma negatória de paternidade por parte do pai. Salvo essa última. Porque se o pai acompanha a mulher e autoriza, como é que ele vai negar a paternidade depois? Então, nessa última aqui, você tem, na verdade, uma presunção absoluta de paternidade, tá? Se utilizar material genético de terceiro com a concordância do pai, a presunção é de que ele é o pai, né? O marido da mulher é o pai, mesmo que o material genético não seja dele. Se ele autorizou,
ele é o pai, não admite prova em sentido contrário, tá? O entendimento aí do enunciado 258 da Jornada de Direito Civil. Com relação a casais homoafetivos, também é possível a presunção de paternidade e ela é regulamentada pelo provimento 52 do CNJ, tá certo? Tem as documentações necessárias lá, o comparecimento de ambos os pais, né? Documentação exigida pelo provimento. Tranquilo também, mesmo reconhecimento aqui. Como é que então a gente afasta essa presunção? Somente com a ação negatória de paternidade, que seria imprescritível. Artigo 1601, desculpa. 1601 fala assim, ó, cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Existe uma crítica aqui de que imprescritível nem tanto, porque se acaba formando a filiação socioafetiva, você acaba derrubando essa questão por ter formado uma filiação socioafetiva, né? Pai socioafetivo. Observação para os artigos 1600 e 1602. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal de paternidade. Então, veja, eu casei, tenho aí 8 meses de casada, nasceu um filho de mim, eu chego lá no cartório e falo assim, olha, eu sou casada, vai pedir minha documentação, vai entregar minha certidão de casamento, que eu sou casada. Ele vai falar assim, então ele é o pai. Eu falo assim, não, então eu traí ele até tá de acordo com isso, eu traí ele não é o pai não. Esquece, doutor, esquece. Nem o adultério confessado da mulher casada afasta a presunção. Para afastar a presunção aqui, somente com ação judicial, movida pelo pai, negatória de paternidade. Tá? Claro que é uma presunção relativa, por isso que cabe a negatória de paternidade, que admite prova em sentido contrário. Tá? 1602. Não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Né? Não adianta eu chegar lá e falar assim, olha, ele não é o pai, não. Ele não é o pai. Se cair num desses critérios de presunção de paternidade, ele vai ser registrado como pai e cabe a ele entrar com a negatória de paternidade, a mesma hipótese. Tá bom? Então, aqui é uma presunção que decorre da lei. É claro, uma presunção relativa, tanto que o 1599 fala que se o pai provar que ao tempo em que eu dei à luz, né, que houve essa concepção e tudo mais, ele era estéril, ele não podia gerar, aí eu consigo afastar essa presunção de paternidade. Então, é uma presunção, mas é uma presunção relativa, salvo na hipótese do inciso 5, em que a presunção é absoluta, nas demais é relativa. E de todas essas hipóteses, aquelas que decorrem da presunção pateris est, que é ali após 180 dias e dentro dos 300 dias depois de finalizada a sociedade conjugal, essas hipóteses não se aplicam à união estável, mas a questão da inseminação, da fecundação, né, aí já seria possível você ter uma aplicação na união estável, tá? Existe um entendimento de que seria possível aplicar essas hipóteses à união estável, tá? As hipóteses dos incisos 3, 4 e 5, ok, doutores?